Senhor, chegou a hora mais importante do culto, onde a Tua palavra vai ser pregada e nós vamos crescer espiritualmente. E agora eu te peço que através da Tua palavra, essas letras saltem e gerem vida na nossa vida. Use o Teu servo e o Teu nome seja honrado aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a você. É um privilégio estar ao teu lado, mais uma vez na casa do Senhor, engrandecendo, adorando e exaltando esse Deus tão bom, né? Geralmente a gente abre o culto pedindo que você dê um abraço, e hoje não foi feito assim. Eu não poderia deixar de fazer. Dá um abraço aí em quem está do seu lado, cumprimenta ele, fala para ele assim: é bom estar na casa do papai ao seu lado. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que saíram da sua zona de conforto para estar aqui hoje, louvando, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e Rei, meditando na palavra dele, saltando de alegria. Esse é o povo de Deus. Eu saúdo você também que está em casa assistindo essa mensagem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa edificar a sua vida. Vamos lá, galera. Quem aqui lembra, apesar de que a gente tem uma galera bem jovem aqui, né? Mas eu não sou tão jovem assim. Mas aqui, quem lembra daqueles super-heróis da nossa infância? Você lembra aí? Eu particularmente, eu tinha alguns que eu era fã, né? Tipo o Homem-Aranha, o Batman, o Homem de Ferro, enfim, uma série de heróis aí que fazem nos lembrar da nossa querida infância. Só que você lembra que todo super-herói ele tinha o seu ponto fraco. Tinha aquela vacilada que ele dava, né? E a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com você é sobre isso. Ontem eu fazendo a minha devocional no Evangelho de Mateus, do Nosso Senhor segundo Mateus, capítulo 6, o Espírito Santo ele falou profundamente ao meu coração sobre a questão da oração. E aí eu lembrei na mesma hora, e eu até passei para o pastor Cleiton, ele até riu, porque é engraçado. De todos os super-heróis que você pode lembrar da tua infância, tinha aquele que era o master, né? E aqui alguém se arrisca a dizer quem era? O Super-Homem. É verdade, né? O cara era fantástico. Voava, rasgava uma chapa de aço como quem rasga uma folha, ficava horas debaixo da água, tinha um lance lá do olho dele que saía tipo um raio laser. Só que o super-herói ele tinha também uma fraqueza. E quem lembra qual era essa fraqueza? Fala alto aí, galera. Kryptonita. Aí o cara era o cara, mas um pedacinho de rocha, eu lembro que era um pedacinho assim, acabava com a força do cara. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração é muito interessante. Falta de oração é a kryptonita do cristão. Porque o cristão que não ora, ele é fraco. Nós hoje vivemos o ano de 2018 com um tema de intimidade com... Eu te pergunto, e eu gostaria que você me respondesse sinceramente: você tem intimidade com alguém que você não conversa? Seja sincero, gente. Você tem intimidade com alguém com quem você não conversa? É estranho, né? No mínimo, para você ter intimidade e comunhão com a pessoa, você conversa com ela. E a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai. Mas eu pergunto também a você nessa noite: por que tantos entre nós têm essa dificuldade tremenda de orar, de falar com o Senhor? E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Quem trouxe a sua Bíblia, abra aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Quem trouxe seu smartphone, seu tablet, empunha ele aí em Mateus 6. A
partir do verso 5. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Nós vamos ler e meditar nessas palavras. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que o peça. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faças a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração é fundamental na vida do cristão. O cristão que não ora, ele é fraco. E ele é fraco em todos os sentidos. Coloca o tema para a gente aí, Eline. A falta de oração é a criptonita do cristão. E por que não oramos como deveríamos orar? O Senhor, ele dá uma instrução fantástica aqui. Ele começa no verso 5 e vai até o verso de número 13 e prossegue a partir do capítulo 7 do livro de Mateus, nos instruindo a oração. A nossa oração, ela tem que acontecer no primeiro instante do nosso dia. Quem estava aqui sábado no Arena? Levanta a mão. Amém. Então muitos de vocês ouviram o que o pastor Saulo falou, que muita gente, e isso eu gostaria que você realmente fizesse uma grande reflexão, muita gente, ao acordar, a primeira coisa que faz é botar a mão no seu celular e ver o que tem de novo. Estou mentindo? O cara nem deu bom dia a Deus primeiro, mas já está pegando no seu celular. Quando nós acordamos, nós costumamos a dar bom dia. Eu falei isso para o Maico, para nossa esposa, para os nossos filhos. No meu caso, eu dou bom dia até para o meu cachorro. Mas como pode eu, ao acordar, não dar bom dia ao meu Deus, ao Criador da minha vida, aquele que me protege, aquele que me ama? É a mesma coisa de você estar levantando e virando as costas para Ele. Mas infelizmente tem gente que faz isso. A oração, ela tem que acontecer em primeiro lugar. Ela não tem que ser a última coisa. Muitos, infelizmente, eles invertem os papéis. Só oram ao Senhor depois que a coisa acontece. Quando na realidade tem que ser a primeira coisa a fazer: orar a Deus. Quando a gente começa a namorar, o que a gente faz é o quê? É desenvolver uma boa conversa, um bom diálogo. E assim é o nosso relacionamento com o Senhor. É impossível ter intimidade com Deus sem conversar com Ele. E existem algumas instruções que o Senhor nos dá até para orar, e que nós vamos ler e observar na palavra. Alguns cristãos, eles não oram
Essa é a minha conclusão. Porque o amor deles para com o Senhor está meio morno. Eu falei sobre questão de namorado. Você lembra quando você começou a namorar e aqueles que estão namorando? Você faz questão de ficar conversando com a pessoa toda hora, não é verdade? Quando você faz uma nova amizade, toda hora você quer conversar com a pessoa. Mas alguns de nós, devido ao amor não ser tão grande assim, começam a não mais conversar com o Senhor através da oração. Quando na realidade, é o único canal que você tem para falar com Deus. É o único, é através da oração. Mas talvez nessa noite você esteja falando assim: ah, pastor, Gustavão acabou de orar aí, dizendo que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe, realmente Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você agradeça a Ele. Ele quer que você peça a Ele. Só que você se cala. Porque o teu amor já não é como no primeiro amor. Alguns param de orar porque deixa de ser prioridade em sua vida a oração. Você se preocupa com tudo, menos em falar com o Senhor. E o que é mais interessante, tem gente que está passando por um vale, por um deserto, por uma tempestade, mas nem assim consegue falar com Deus. E tem aqueles que oram a Deus, achando que Deus é um garçom. A oração é só pedir. Pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo. Em termos percentuais, 98% é só pedir. 1% é exaltar e 1% é agradecer. Tem como Jeová um grande garçom da sua vida. Alguns oram, quer dizer, param de orar, porque acreditam no seu íntimo que Deus não ouve a oração, que Deus tapou o ouvido, que Deus não o atende, que Deus não se importa, que Deus não está nem aí. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que não é assim que funciona. Olha o que diz Davi: fiz prova de ti, Deus, em todas as minhas lutas eu te busquei, e não busquei a mais ninguém. Procurei unicamente a ti, e todas as vezes, tu me ouviste. Davi sempre orou e acreditou no Deus que servia. Em momento nenhum parou de orar, nem quando pecou, nem quando adulterou, nem quando assassinou. Um homem segundo o coração de Deus. E eu costumo dizer que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma comunicação direta com o Pai. Aquele homem, ele não parava de orar. Tudo que iria fazer primeiro, ele conversava com Deus. E eu te pergunto, tudo que tu vai fazer, tu pergunta ao Pai primeiro? Através da oração? A oração é a chave do sucesso. Sem oração não há espiritualidade. Sem oração não há santificação. Sem oração não há comunhão. Sem oração nada acontece na vida do cristão. Tem gente que ficou viciado. Pastor, estou passando por um problema, ora por mim. A gente ora. E a nossa oração é feita com fé. Mas a pergunta é: você tem fé? Você acredita realmente no poder da oração? Olha que interessante. Sobre a oração, a instrução que o Senhor nos dá sobre a oração. Aqui, ó. A quem nós devemos orar? Você ora a quem? Creio que a tua oração, ela é direcionada ao Pai, amém? Ou você ora por outro? É ao Pai. Você sempre vai orar a Deus, ao Pai Celestial, ao Eterno Pai. E você ora em nome de quem?
Em nome de? Por direcionamento de quem, igreja, que você ora? Então você ora ao Pai, no nome do Filho, direcionado pelo Espírito, correto? Essa é a primeira direção que eu te dou nessa noite. Existe também algumas condições para a oração. Nós sempre que oramos, pedimos ao Pai alguma coisa, não é verdade? A grande maioria ora pedindo, só que a gente vai inverter isso aí. A gente vai orar ao Pai, primeiro, exaltando ao nome dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. É perante Ele que anjos, arcanjos e querubins curvam as suas cabeças e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas nós, em nossas orações, como eu disse, deixamos de engrandecer e exaltar. Já começamos a oração pedindo. Você começa a oração exaltando a esse Deus Todo-Poderoso. Em seguida, a tua oração ela tem que ser uma oração de gratidão por tudo que Ele tem feito. Pastor Cleiton, ele usa uma coisa fantástica. Toda vez que a gente se reúne em célula, ele fala assim, 5 coisas agora, 5 coisas na tua cabeça. Começa a agradecer aí por 5 coisas. Lembra do teu dia, o que aconteceu no teu dia para você agradecer. Mas geralmente a gente pede em vez de agradecer. Você se esquece que no dia anterior tu não passou sede, tu não passou fome, tu não passou frio, tu não apanhou de ninguém, tu não foi assaltado, a tua casa continua de pé, você tem um trabalho, você tem o seu filho, você tem a sua esposa, mas você é incapaz de agradecer. Sabe por quê? Porque tu só quer pedir. A gente só pede. A gente esquece de exaltar, a gente esquece de agradecer. É pede. E é por isso que eu estou te falando. Como é que a gente deve orar? A gente deve orar com todo respeito. A gente não deve, como a palavra de Deus que acabamos de ler, orar com vã repetição. A gente não deve orar só pedindo. A gente deve orar no secreto. A gente deve orar até em público. Mas sabendo que quem gosta de se aparecer na oração é o fariseu, é o saduceu. Porque a nossa oração é uma oração direta, é uma oração de dependência. E o Pai Nosso, que nós acabamos de orar e ler aqui, é uma grande lição. Mas poucos de nós refletem nessas palavras, porque a Bíblia nos garante que a única oração que o Senhor nos ensinou é essa aqui, Você pode orar do teu jeito. Se você quiser orar de uma forma mais clássica, eterno Deus e Pai, é o Celso, o Criador, isso é um problema seu. Se você quiser orar, Paizinho, o negócio está ruim, também é um problema seu. Se você quiser orar de uma forma coloquial, Senhor, o bagulho está estreito, me ajuda, porque Tu é o Senhor da minha vida, Tu é o cara. Esse é um problema seu. O que você não pode fazer é ficar calado como cristão. Você tem que falar com Deus, cara. Você tem que orar. A gente tem atendido pessoas lá e a primeira coisa que eu faço é, cara, você tem orado? Não. Mas por que não? Como você não fala com Deus, cara? Estou fraco. Você está fraco porque você não ora. Porque a falta de oração é como uma criptonita que fica tirando o teu poder. Você não consegue mais falar com o Senhor. Você não tem mais relacionamento com Deus. Porque, gente, não adianta
a gente vir para a casa dele e declarar que ele é o Senhor das nossas vidas, mas voltarmos para os nossos lares e não termos nenhum tipo de comunhão e intimidade com ele. A gente só tem essa intimidade buscando a face do Senhor através da oração. Vou te dar alguns exemplos na Bíblia. Quem foi o cara que orou para que o Senhor não permitisse que chovesse 3 anos e meio? Quem foi? Vamos lá, galera. Vamos lá. Profeta? Muito bem. Ele orou: Senhor, manda chuva não. Não manda chuva não, Senhor. Aí esse mesmo cara, ele orou para que caísse fogo do... O que ele fez? Ele orou. Ele orou para que não chovesse. Ele orou para que o fogo descesse. E essa oração trouxe o que na vida desse homem, gente? Poder. Poder através da oração. Não que ele fosse um super-homem, mas sim que o poder do Senhor veio sobre ele. E a oração, ela traz poder. Existe um jargão evangélico que diz que muita oração, pouca oração, nenhuma oração. É simples. Isso não está na Bíblia não, tá? Isso é um jargão, mas é a realidade. Se você ora buscando poder, o Senhor manda. Se você não ora, nada acontece. É simples. Quem foi um homem que orou no ventre de um peixe pedindo socorro? Quem foi? E o que aconteceu? O Senhor foi e o libertou. Ele clamou pedindo socorro e o Senhor o atendeu. Jonas. A oração, ela traz poder, ela traz socorro. A oração, ela traz liberdade, libertação. Existiam 2 homens encarcerados numa noite em uma cidade. Tinham acabado de levar uma coça terrível. Mas sabe o que eles faziam? Eles cantavam e oravam. E o que aconteceu? Houve um terremoto. As cadeias se partiram. Eu estou falando de quem, igreja? Paulo e Silas. Eles oraram e o Senhor derramou libertação sobre a vida deles. Libertação. Existe um personagem na Bíblia que foi visitado por um profeta. E o profeta chega para ele e fala assim: aí, reizão, tá ruim para tu. O paizão lá mandou te avisar que já era. O que ele faz? Ele começa a orar, a clamar, ele chora. O profeta já tinha metido o pé. O Senhor fala para aquele homem: cara, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Volta lá e fala que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Eu estou falando de quem? Complicou um pouquinho, né? É o rei Ezequias. Orou e Deus derramou vida sobre a vida daquele homem, daquele rei. Eu estou te dando alguns exemplos. Alguns exemplos. Existe um outro cara poderosíssimo na Bíblia, homem de Deus, servo fiel, que diante de uma grande batalha, ele estende o seu braço e fala assim: Senhor, para o sol aí, Senhor, trava o dia, não deixe que anoiteça, porque é diante da tua luz que nós vamos vencer. Eu estou falando de quem? Josué. É tudo oração, gente. Poder, libertação, milagre, cura, socorro. Agora, existe também uma oração daquele que nós amamos e dependemos, que primeiro nos amou, que depois de ter ceado, ele se afasta, ele vai para o Getsêmani e ele ora ao Pai, pedindo força e coragem para suportar o que iria suportar por amor a você e a mim. Talvez nessa noite o que esteja faltando para você é orar por força e coragem, assim como Jesus Cristo fez. Coragem para buscar a face de Deus através da oração. Força
para que os problemas da tua vida não te afastem da comunhão através da oração. 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 A chave do sucesso da vida do cristão é a oração. Você pode ser um excelente teólogo, você pode ser um excelente pregador da palavra, você pode ser um maravilhoso músico, você pode ser até um exemplar líder de célula. Mas se você não tem uma vida de oração, pode acreditar, mais cedo ou mais tarde, você vai estar longe de Deus. Eu queria orar como os apóstolos com você. Abra a tua Bíblia aí mais uma vez. Mateus, a partir do verso 9. Ora comigo. Capítulo 6, o capítulo que nós lemos. Mateus 6, a partir do verso 9. Você vai orar como um discípulo do Senhor. Acompanha comigo. Como filho, você vai dizer assim nessa noite: Pai nosso. Repete comigo. Pai nosso. Não, só Pai nosso. Como filho você vai dizer assim: Pai nosso. Como adorador você vai falar assim, ó: santificado seja o teu nome. Como submisso você vai dizer assim, ó: venha ao teu reino. Como servo você vai declarar: faça a tua vontade. Como necessitado você vai dizer: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Como pecador que somos, declaramos assim: perdoa as nossas dívidas. Como fracos, falamos: não nos deixe cair em tentação. E como filhos carentes, nós encerramos dizendo: livra-nos do mal. Livra-nos do mal do dia. Livra-nos de um coração incrédulo. Livra-nos do mau sentimento. Livra-nos das obras malignas. Livra-nos das más companhias. Livra-nos de toda forma de mal. Eu só estou falando do Pai Nosso. Caso nessa noite você fale assim: pastor, eu não sei orar. Eu não consigo orar. Existe um bloqueio na minha mente, na minha língua, que eu não consigo orar. Então você vai fazer exatamente o que você fez agora. Você vai pegar Mateus 6, a partir do verso 9, e você vai orar como os discípulos oravam, declarando tudo isso que você acabou de declarar. E eu queria, encerrando, te dizendo quais são os benefícios da oração na nossa vida. O primeiro deles é: quando você ora, você esquece desse plano terreno. Você só começa a pensar no que vem do alto. Quando você ora, você só pensa em Deus. Quando você ora, você permite que Deus, Ele execute a sua perfeita, boa e agradável vontade. Quando a gente ora, é como se nós estivéssemos entrando no Santo dos Santos. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando a gente está lá, naquele silêncio, no secreto, a gente entra naquela conexão. É como se a gente estivesse no Santo dos Santos. Porque a gente olha para o quarto, mas a gente não vê a cama, a gente não vê o guarda-roupa, a gente não vê a cômoda. A gente sente aquela fumaça chegando do Senhor, o perfume, porque existe uma conexão naquele local. Ali é só você e o Pai. Quando a gente ora, a gente passa a ter mais comunhão com Deus. Quando a gente ora, a gente sente um renovo como nova criatura. Quando a gente ora, a gente sente a paz de Cristo invadindo o nosso coração. E quando a gente ora, a gente sente a presença do Espírito Santo dentro de nós.
E eu queria te convidar nessa noite, que você passasse a ter uma vida maior e melhor em oração. E existe uma canção que fala profundamente ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também nessa noite. Você que não tem uma vida devocional, você que está sendo bloqueado, talvez pela uma opressão do mal, uma opressão maligna, clame nessa noite por libertação através da oração. Essa canção ela é chamada Eu Creio no Poder da Oração. E eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. E se for assim o teu desejo, se for assim a tua vontade, se for assim a orientação do Espírito Santo, que você dê a mão, ou que você abrace um querido amado irmão, ou a sua esposa, o seu primo, o seu marido, o seu namorado, o seu irmão, abrace ele e comece a declarar que você crê no poder da oração. Amém. Que seja assim.